Abençoada. Aproveita que você está de pé aí, pega a sua Bíblia, Palavra de Deus, e abre comigo ela lá no capítulo 5 de 2 Coríntios. Deus abençoe o pessoal do Music, Lagoinha Music, os nossos voluntários, Follow, essa equipe tão abençoada. 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 17. Glória a Deus, graças a Deus. Quem ama a palavra aí diz amém. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Senta aí, toma seu lugar. Pai, nós louvamos o teu nome. Te engrandecemos, te agradecemos, te adoramos e bendizemos, Pai. Obrigado por essa tarde, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo suprimento e provisão, não apenas físico, não apenas material, mas acima de tudo espiritual, Pai. Que a Tua palavra encontre um lugar todo especial no nosso coração nessa tarde, e que nós venhamos nos mover de acordo com a vontade do Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem gosta de coisa nova aí? Quem gosta de novidade? Coisa nova é bom demais. Coisa nova traz para a nossa vida novas expectativas. Coisas novas apontam para um novo tempo. Coisas novas apontam para um novo estado, um novo nível na nossa vida. Não é assim? Quando algo novo chega, as expectativas são novas, a maneira de se mover é nova, há uma mudança, né? Algo que acontece em nós. E como é maravilhoso, nós sabemos que em Jesus, em Deus, nós podemos viver coisas novas todos os dias. Todos os dias nós podemos e devemos andar em novidade, né? Existe sempre da parte de Deus um recomeçar. Eu creio que se a gente entendesse o que é o milagre da vida, se a gente entendesse o poder que é, nós temos saúde, nós temos força, nós temos vigor, a gente já amanhecia dando glória a Deus. Se a gente entendesse, né, o presente que é nós despertarmos pela manhã, nós acordarmos, nós temos vida, nós já começaríamos o nosso dia agradecendo ao Senhor. Então todos os dias nós temos da parte de Deus uma oportunidade de recomeçar. Nós temos todos os dias a oportunidade de viver algo novo. Talvez ontem não foi bom, talvez ontem a gente não viveu tudo que poderia ou que deveria, mas glória a Deus pelo dia de hoje, porque hoje é o dia que o Senhor nos dá, é a oportunidade que Ele nos dá para vivermos coisas novas, para vivermos coisas diferentes nele. Então nós estamos lendo um texto aqui que é clássico, lemos um versículo que é clássico, que é muito conhecido da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 5, verso 17, Paulo afirmando: portanto, aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? Glória a Deus, aleluia. Nós já começamos a viver coisas tão extraordinárias aqui da parte de Deus. Irmão, ontem nós tivemos um culto tão sensacional, tão maravilhoso, e ontem aconteceu algo atípico. Ontem o mover foi tão grande que a gente terminou e não fez apelo, né, Roberto? Foi algo tão... E no final tinha gente dizendo assim: eu quero entregar a vida para Jesus. As pessoas vindo, olha, escuta, a pessoa tremendo ali. Eu falei: domingo nós vamos começar com apelo. Domingo, antes de mais nada, nós já vamos apelar. Aleluia. Porque com Jesus nada é da mesma forma. Com Jesus nada é da mesma maneira, as coisas são diferentes, as coisas mudam, né? Então no texto que nós lemos, Paulo está falando o quê? Está falando de uma nova vida em Cristo. Você crê nessa nova vida? Você falou que você está em Cristo. Você está em Cristo, essa nova vida te pertence. Essa nova, novidade de vida deveria fazer parte da tua história. Vou falar algo mais poderoso. Essa novidade de vida deveria fazer parte da tua rotina, deveria fazer parte do nosso dia a dia. Mas aí, quando a gente vai observar, a gente vai descobrir que muitos não estão vivendo isso.
Muitas pessoas que até mesmo já confessaram a Cristo não estão vivendo essa novidade que Paulo está falando. Olha, se alguém está em Cristo, portanto, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, por que muitas vezes nós não estamos vivendo essa novidade? Por que nós não estamos vivendo esse recomeço a cada manhã? Será que não tem coisas aí velhas na sua vida que você já não aguenta mais? Será que não tem coisas velhas no nosso dia a dia que a gente já não suporta mais, que a gente já não queria mais ouvir, que a gente já não queria mais ver, que a gente não jamais queria viver, mas ainda existe? Então a gente vai entender que existe um recomeço da parte de Deus, ou pelo menos deveria existir. Ele está dizendo ali: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Você crê no recomeço? Uma pessoa crê, aí vou esperar aumentar. Você crê no recomeço? Aleluia. Então a pergunta é: por que nós ainda não estamos vivendo esse recomeço? Será que você já está vivendo na tua casa, na tua família, na tua realidade esse recomeço? Então eu quero meditar com vocês aqui nessa tarde algumas atitudes para esse recomeço ser algo efetivo na nossa vida. Não ser apenas uma teoria. Não, eu estou em Cristo. Não, eu estou em Cristo e eu já não sou mais a mesma criatura. Eu sou uma nova criatura e eu declaro, eu creio que as coisas velhas já ficaram para trás, já não fazem mais parte do presente. As coisas velhas ficaram no passado. No meu presente existe Cristo e agora com Cristo a vida é nova e eu vivo coisas novas a cada dia. Então, primeira atitude para a gente provar desse recomeço é essa. Se você está anotando, tome nota. A primeira atitude é essa: reconhecer a necessidade de mudanças. Se a gente quer viver em novidade de vida, o primeiro ponto é esse: nós precisamos reconhecer que necessitamos de mudança. Esse é o primeiro passo. Nenhuma mudança vai começar na esfera material sem antes ter começado na nossa esfera mental. Nenhuma mudança começa do lado de fora sem antes ser reconhecida do lado de dentro. Por isso esse é o primeiro passo. Eu me lembro do texto de Lucas capítulo 15, verso 17, que fala do filho pródigo. É uma parábola, do filho pródigo. Você conhece a história: um pai que tinha 2 filhos. Um deles, ainda jovem, pede para o pai a parte da sua herança e vai para uma terra distante. E lá ele gasta de maneira irresponsável tudo aquilo que o pai lhe havia concedido. Mas no verso 17 é o ápice da história dessa parábola. Quando aquele menino está aquele jovem está cuidando de porcos, e ele está cuidando de porcos, e ali enquanto cuida de porcos, ele tem o desejo, a vontade de se alimentar daquilo que os porcos comiam. Olha só, alguém que já esteve na casa do pai, sustentado pelo pai, cuidado pelo pai, um pai de amor, um pai de graça, um pai de bondade, mas que agora está no chiqueiro, que agora está desejando comer o que os porcos comem, que agora não tem mais nenhum suprimento físico, nenhum suprimento financeiro, nenhum suprimento material, e mais do que isso, existe uma carência emocional. Ele está ali querendo comer o que os porcos comem, mas o verso 17 diz assim: caindo em si, ele disse: voltarei para a casa de meu pai. Sabe o que está acontecendo ali? Um reconhecimento da necessidade de uma mudança. Sabe o que ele está dizendo? Esse aqui não é o meu lugar, em meio aos porcos não é o meu lugar, desejando comer o que os porcos comem não é o meu lugar. Existe um lugar para mim, e o meu lugar é na casa do meu pai. Eu sei o pai que eu tenho, eu sei que eu tenho um pai que me espera. E o que ele está dizendo? Existe algo na minha vida que não pode continuar como está. Existe algo na minha vida que ainda hoje precisa mudar. Tem alguém que pega isso? Tem alguém que faz sentido para você?
Então a transformação na vida desse jovem, dessa parábola, começa quando? Quando há um reconhecimento da necessidade de mudança. Ele vai dizer assim: quantos na casa de meu pai, quantos empregados de meu pai têm comida, e eu que sou filho estou aqui passando fome. Então ele está dizendo: olha, eu preciso tomar uma posição, eu preciso de uma mudança. Então há um reconhecimento. A vida daquele jovem vai começar a ser restaurada a partir do reconhecimento da necessidade de mudança. Às vezes a gente fica falando: eu não sei porque a minha vida não muda, não sei porque a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida afetiva não muda. Talvez porque ainda você não reconheceu as mudanças que precisa ter. Talvez porque a gente ainda não reconheceu, a gente não trouxe ao entendimento, talvez ainda não caiu, né? Como ele disse ali, caindo em si. Talvez a gente ainda não caiu em si, ainda não entendeu. Então ninguém melhor do que a gente para saber o que precisa ser mudado na nossa vida. Não existe ninguém que conheça mais a nossa vida além de Deus do que a gente. Então a gente sabe o que precisa ser mudado, a gente sabe o que necessita de mudança, de transformação. A gente está esperando algo acontecer para mudar, mas ainda não entendeu que a nossa mudança tem poder para fazer as coisas acontecer. A gente está esperando que algo aconteça para que a gente mude. A gente ainda não entendeu que uma posição de desejar mudar, o reconhecimento da mudança é o começo do processo da restauração, da mudança. Então esse jovem começa como? Caindo em si. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar para a gente em 2 Coríntios capítulo 13 e verso 5, lembra? Momento da ceia. O que é que ele diz? Examine o homem a si mesmo. Precisa haver um autoexame. Aleluia, glória a Deus. A igreja não foi chamada para julgar, a igreja foi chamada para se autoexaminar. O mundo não muda quando a gente tem um olho crítico para julgar. O mundo muda quando a gente tem um olho crítico para se autoexaminar. Quando a gente começa a se autoexaminar, a gente começa a enxergar o que precisa mudar. Aleluia. A gente vai olhando para a gente e entendendo que a gente precisa mudar. Às vezes a gente está dizendo: o mundo precisa. Deixa eu dizer, você não tem poder para mudar o mundo, mas você tem poder para mudar a sua casa, a sua família, a sua igreja, o seu bairro, aleluia, o seu grupo de convívio. Mas muitas vezes a gente está olhando dizendo: oh, ele tem que mudar, ele tem que mudar. Mas Paulo está dizendo: examine, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si, examine a si mesmo. Para quê? Para permanecer na fé, para vocês verem, né, realmente quem vocês são. E a partir desse examinar, a gente vai começar a enxergar a necessidade de mudança. Então, uma pessoa que ela está doente, eu já vi quanta gente que às vezes está lá enferma, quase morrendo, sofrendo, perecendo. E aí você fala assim: você já foi fazer um exame? Não gosto de médico, não gosto de remédio. Vai morrer, vai perecer, vai morrer mais rápido, né? Então está morrendo porque sabe que está enfermo, sabe que precisa, né, que tem a necessidade de um tratamento, de uma intervenção, mas está dizendo ali: não, eu não gosto. Então uma pessoa que não reconhece a sua doença, ela corre o risco de perder a vida, ela corre o risco de morrer. Não aceita tratamento, não aceita uma intervenção, não reconhece a necessidade de mudança. Isso vai levar à morte. Às vezes a nossa vida espiritual está morrendo, mas a gente não reconhece que precisa mudar. Está na UTI espiritual, já o pontinho está fazendo assim, ó, já está fraquinho, né? Mas a gente não reconhece que está faltando oração, que está faltando meditação, que está faltando interação com Deus, que está faltando um compromisso, uma aliança mais profunda. Está entendendo? Às vezes a gente está reclamando: a minha vida financeira está ruim, mas a gente sabe que tem que gastar menos, né? E ao invés de gastar menos, gasta mais. A gente sabe o que precisa fazer, né? Eu não sei se você sabe, mas tem gente que, se ganhar 3 mil, gasta 3 mil. Se ganhar 10 mil, vai gastar 10 mil.
Se ganhar 50 mil, vai gastar 50 mil. Que essa pessoa precisa ganhar mais? Não, gasta menos. Então a gente sabe o que tem que fazer, a mudança que precisa ter e não tem. Sabe às vezes que tem que cuidar do físico, da saúde, sabe que tem que comer menos gordura, tem que cortar o açúcar. A gente sabe da mudança, mas a gente procrastina. E aí a gente fala, eu não sei porque é que eu não estou vivendo essa nova vida, essa novidade. Deixa eu dizer, a todo dia Ele dá a oportunidade, a todo dia a oportunidade de uma novidade de vida está sobre nós. Pastor, ontem eu pareci que eu estava mal, mas hoje você tem novidade de vida e pode fazer diferente. Esses dias nós temos passado algo tão interessante lá em casa. A gente, há algum tempo, já mudou bastante a nossa alimentação, assim, né? Não é muito radical, mas mudou bastante, graças a Deus. Aí hoje, a gente come uma bobagenzinha fora da rotina, faz mal. Parece ruim, não, mas é bom, né? Porque você vai ficando sensível. O teu estômago vai ficando sensível àquilo que é ruim. Isso vale para o espiritual, isso vale para o financeiro, isso vale para o físico. O problema é que às vezes a gente está tão acostumado com o que é ruim, que a gente já não tem mais sensibilidade. Por que não está fazendo mal? Porque já virou uma rotina. A gente não passa mal, a gente vive mal. Está entendendo? Uma coisa é se passar mal de vez em quando, outra coisa é você viver mal o tempo todo, que você já nem sente. Então há uma novidade de vida, há algo diferente para a gente viver, mas a gente precisa reconhecer. Existe a novidade, existe algo novo que Deus está fazendo, mas se a gente não entende a necessidade de mudança, não faz sentido algo novo. Qual é o sentido que faz um médico para quem não reconhece que é enfermo? Qual o valor de um médico para quem não reconhece a sua enfermidade? Parece não fazer muito sentido, mas você vai entender. Qual o valor da graça para quem não reconhece que é pecador? A graça só faz sentido para quem reconhece que é pecador. Sabe, Jesus não disse assim: gente, eu estou vindo para vocês que são sãos, eu estou vindo para vocês que são bons, eu estou vindo para vocês que são curados, eu estou vindo para vocês que não tem mal nenhum. Não, Mateus capítulo 9, verso 12, Jesus disse: porém, ouvindo-lhes disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Aleluia, tem alguém doente aqui? Nessa hora tem, é nós, Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti, na vida física, na vida espiritual, na vida financeira, na vida familiar, na vida sentimental. Nós reconhecemos que sem Jesus nós nada podemos fazer. Tem alguém aí que reconhece que tem alguma necessidade? Então o primeiro passo é esse, reconhecer. Pede hoje aí: Espírito Santo, me ajuda a reconhecer a minha necessidade. Me ajuda a entender aquilo que é necessidade na minha vida, que precisa ser mudado. Às vezes a gente vai caminhando e sem reconhecer mudança, você não carrega só o que é bom, às vezes você carrega muita coisa que é ruim. Gente, se a gente entendesse o poder da convivência, como é forte o poder da convivência, sim ou não? Você talvez não percebeu, mas você sempre vai ficar parecido com aquilo ou com quem você convive, querendo você ou não. Eu tenho pessoas que já participaram do meu passado há mais de 15 anos, que eu ainda carrego trejeitos. Eu falo: meu Deus, como é que isso não sai? Porque você acostuma, está entendendo? Aquilo que você convive gera influência sobre você. Aquilo que você convive vai de alguma maneira influenciar a sua maneira de viver. Você convive e vive a partir de uma convivência. Está entendendo por que a gente precisa conviver tanto com a palavra, conviver tanto com o Espírito Santo, conviver tanto com Deus, conviver tanto em oração? Porque quanto mais com Ele a gente convive, mais a partir dele a gente vive, mais a nossa vida vai manifestá-lo. Então, tem coisas que precisam mudar. Segundo ponto, segunda atitude. A primeira é reconhecer as necessidades de mudança. E a segunda? A segunda é estar aberto a mudanças. Tem gente que até reconhece, mas tem gente que até para Deus fala assim: Deus, nessa área nem o Senhor toca.
Sabia que tem crente que tem o quartinho secreto de Deus? Não é para Deus, é de Deus. É aquele quartinho onde se guardou todas as tralhas, onde se fechou a porta e falou: aqui nem o Senhor entra. Naquilo que o Senhor não toca, não pode ser mudado. Aquilo que o Senhor não toca, não pode ser restaurado. Aquilo que o Senhor não tem acesso, porque eu não sei se você já entendeu, mas o nosso Deus, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é íntegro, Ele não invade nada. Quem invade é o diabo não precisa de convite, mas Deus não. Deus, Ele nunca toca naquilo que a gente não permite. Mesmo sendo Deus, Ele não toca naquilo que a gente não permite. Lembra de Isaías? Quando Isaías está num período difícil, no ano da morte do rei Uzias, e ele vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu olhei para o céu e vi o céu aberto, e eu vi Deus assentado em um alto e sublime trono, e vi os serafins que voavam ao seu redor, né? E cobriam os seus rostos, cobriam os seus pés, e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. E Isaías está olhando para o céu, está olhando Deus, e aí ele passa a olhar para ele, e ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem pecador, que sou um homem no meio de um povo de lábios impuros, e sou um homem de impuros lábios, aleluia. O que Isaías está fazendo? Isaías está dando abertura à mudança. Isaías reconhece a necessidade de mudança, mas Isaías também dá acesso a essa mudança. Glória a Deus, porque no primeiro passo a gente já ficou. Temos necessidade de transformação, temos necessidade de mudança. Você que tem, dá um glória a Deus, diz um aleluia aí. Nós temos necessidade, mas o segundo passo é esse: o Senhor tem acesso para te tocar. Isaías está dizendo: Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. E a minha Bíblia diz que nesse momento vem um anjo do céu, com uma tenaz, como se fosse um alicate, né? Segurando uma brasa incandescente. E ele vem e vai tocar Isaías. Eu creio que há um movimento do céu nessa tarde na terra a partir da palavra, porque nós cremos que ela é poderosa, e no nome de Jesus nós não viemos aqui para ser entretidos, nós viemos aqui para sermos edificados, curados, restaurados, transformados. E é nesse momento que o anjo sai, o anjo vai tocar Isaías. E aí a pergunta é: aonde o anjo toca Isaías? Isaías capítulo 6. O anjo toca onde Isaías permitiu ser tocado. E a Bíblia diz: e o anjo tocou os lábios de Isaías, porque Isaías disse: eu reconheço, existe uma necessidade, os meus lábios são impuros, eles são, mas eles podem não ser mais, eles estão, mas eles podem ser mudados. Quando Isaías reconhece a necessidade de mudança e proclama, declama, ele dá essa autorização, o céu toca, aleluia. E a Bíblia diz, e o anjo diz: está purificado do seu pecado. Aquilo que se apresenta para Deus, reconhecendo como necessidade de mudança, dando acesso para essa mudança, Deus toca, Deus cura, Deus restaura, Deus redime, Deus muda, Deus transforma, para honra, glória e louvor do nome dele. Alguém pode celebrar ao Senhor nessa tarde pelo toque do céu que cura, que restaura, que renova, que transforma. Agora Isaías vai ser enviado. Agora, quem havemos de enviar? Quem vamos enviar agora? Isaías está ali. Isaías está no mesmo lugar, Isaías está na mesma posição, mas não do mesmo jeito. Às vezes você está ali, envia, Senhor, e o Senhor envia o da direita, envia o da esquerda, envia até o de trás já foi, você está aí na fila ainda. Está lá no trabalho, agora é minha vez, agora é minha hora, agora ninguém tira. Aí é promovido o que chegou semana passada e você fica. Você fala: agora vai sair para mim aquela bênção. E sai para todo mundo, menos para você. Isaías está no mesmo lugar, Isaías está na mesma posição, mas não está do mesmo jeito. Isaías agora está transformado, Isaías agora está renovado. Quem enviarei? Isaías vai dizer: Senhor, eis-me aqui, porque agora eu sei como eu estou, agora eu sei como eu fiquei depois que o Senhor toca, depois que o Senhor cura, depois que o Senhor transforma. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Então, mais preocupado do que ser enviado, se preocupe em ser curado. Enviado nem ser o meu irmão ali quer ir para a Somália já, nós estamos na oração por ele, para a Coreia do Norte, aleluia, viu, não saiu um amém, né? Ele quer ir para Marajó, né? Marajó, vai começar em Marajó. O ID não tem a ver só com a missão, embora seja o mais importante. O ID talvez é esse lugar de paz que você quer para a tua família, para o teu casamento, para a tua história. O ID talvez é esse lugar de edificação no ministério. O ID talvez é esse lugar de estabilidade financeira e profissional que você tanto procura. Que vai acontecer sim, mas não porque você está buscando o ID, porque você está reconhecendo a necessidade de transformação, porque você está dando acesso a Deus para Ele tocar e transformar. É lindo quando a gente canta, né? A casa é sua, muda as coisas de lugar. Ah, que bom que fosse assim, né? Na música é bonito, mas na vida é diferente. Na música a gente canta e fala assim, a casa é sua, pode mudar as coisas de lugar. Aí o Senhor fala, posso mesmo? Ele só ameaça tocar em algo, a gente fala, não, Senhor, aí não, né? Hoje Deus vai tocar naquilo que era intocável. Hoje Deus já está tocando naquilo que antes era intocável. Mas quando Ele toca, tem cura. Quando Ele toca, Ele muda. Pode ter uma lembrança de um passado triste, mas agora Ele aponta para um futuro esplêndido nele. A partir daquilo que Ele vai fazer, o Senhor está tocando a nossa vida nessa tarde, eu creio. Se não está tocando a tua, está tocando a minha. Eu creio. Então reconheça. Nós temos, olha aqui Filipenses capítulo 3, verso 7 em diante. Filipenses capítulo 3, verso 7 a seguir. Mas o que para mim era ganho. Aqui quem está falando é a igreja em Filipe? Paulo. E Paulo estava dizendo assim, gente, existia um tempo que eu considerava algumas coisas como ganho. E aí ele diz, mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo mais ou menos assim, houve um cambiamento, houve um câmbio, houve uma inversão. Aquilo que antes era ganho, agora já não é mais. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Paulo está dizendo assim, aquilo que antes eu considerava ganho, olha, hoje mudou, hoje é uma configuração diferente, porque pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo, existe um conhecimento que traz novidade, existe um conhecimento que faz o que antes tinha valor, agora não valer mais nada, existe um conhecimento que faz com que o que antes não valia mais nada, agora passe a ter valor, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Escória aqui, essa versão da NVI é muito bacaninha, muito legal. Mas existe uma versão, acho que é Almeida, que diz, considero como esterco. É forte, né? Olha o que Paulo estava dizendo, que para mim antes era ganho, hoje é esterco. Hoje é escória. Hoje não tem valor, para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo é o exemplo de alguém que foi transformado, mas para ser transformado ele necessitou de um recomeço. Eu vou citar Saulo, mas não é que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo tinha dupla cidadania, mas eu vou citar Saulo porque é como a gente lembra. Quem era Saulo? Saulo era perseguidor da igreja. O que é que Saulo fazia? Saulo perseguia os cristãos. Saulo era perseguidor, mas Paulo era apaixonado pela igreja. Saulo persegue, Paulo é apaixonado. Saulo quer matar, Paulo morre por ela. Paulo está procurando quem ele pode matar, Saulo está procurando quem ele pode matar. Paulo não tem medo de morrer pela igreja. Está no corredor da morte, sabe que vai perder a cabeça, sabe do seu fim, mas vai dizer, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Meu irmão, talvez crentes do nosso tempo, se soubessem o que iam passar, iam dizer, olha aí, eu vivi por isso.
eu abri mão da minha vida por isso, e agora estou no corredor da morte, vou ser decapitado. Mas Paulo está dizendo, gente, o que tinha que ser feito eu fiz, eu combati, e esse combate não foi ruim não, esse foi um bom combate. Meu Deus, chega no fim, o sujeito chama de... Às vezes nós queremos rotular o culto não foi bom. Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Então Paulo é um exemplo de transformação, de recomeço. O que é que Paulo fez? Ele buscou alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Quer viver um recomeço? Quer viver uma transformação? Quer viver mudança? Então primeiro reconheça a necessidade de mudança. Segundo, dê acesso a Deus a essa mudança. Busque se moldar à vontade de Deus. Jeremias 4 e verso 3 diz, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém. Ontem meu filho começou a falar o nome da cidade. Como é que é o nome da cidade? Emanuel, é Jerusalém. Não é Jerusalém, é Jerusalém. E porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo da lavoura, e não semeeis entre espinhos. Olha aqui, tem uma direção de onde, de como semear. Por quê? Porque onde e como nós semeamos determina o que a gente colhe. Há uma palavra de Deus dizendo, para de plantar no meio de espinho. Você reclama de colher, quando você vai colher, de se ferir, de se machucar, mas o que você está colhendo é resultado do que você plantou. Pastor, toda vez que eu vou colher eu me machuco, eu me firo. Toda vez que eu acho que a colheita vai ser boa, ela me fere, ela me machuca. Mas isso é apenas o resultado de onde você plantou. É o resultado daquilo que você está colhendo. É como um pastor que num dia estava num culto, uma pastora na verdade estava num culto, quando estava terminando aquele culto, chamou as pessoas para frente, e veio uma moça bem na frente assim, e ela desceu para falar a moça, e ela falou, Deus está mandando eu te entregar uma palavra hoje. Ele está mandando eu te dizer que tudo aquilo que você plantou no último ano, aleluia, alguém diz um amém aí, tudo que você plantou no último ano, tudo que você plantou nesses últimos 12 meses, amém, aleluia, Deus está mandando dizer que você vai colher de maneira dobrada, aleluia, está dizendo para a mulher ali, tudo que Deus está mandando dizer, tudo que você plantou no último ano. O que nós plantamos, irmãos? Nós plantamos palavras, nós plantamos ações, nós plantamos comportamento, nós plantamos generosidade, não é assim? Nós plantamos de várias maneiras, e Deus estava falando para aquela mulher, tudo que você plantou no último ano, você vai colher de maneira dobrada. Nesse momento a mulher começa a chorar, mas esse choro não é de emoção e de alegria, esse choro é de tristeza e arrependimento. E ela disse assim, pastora, ora comigo, para a gente cancelar essa palavra. E a pastora disse, por que, minha irmã? E ela disse, porque eu tenho consciência que nos últimos dias eu só tenho plantado coisa ruim. Deus é tão bom que Ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Posso ouvir um amém? Deus é tão bom que Ele nos deixa plantar o que nós quisermos, mas Ele é tão justo que Ele nos permite colher a partir daquilo que nós plantamos. Se você está plantando vento, não se admire de colher tempestade. Se você está plantando coisa ruim, discórdia, mentira, engano, não se espante de colher contenda. Se você está plantando murmuração, não se espante de estar aí, às vezes talvez em depressão, almático, ferido. Há uma oportunidade para nós nessa tarde, aleluia. Primeiro, mudar a semente que vamos lançar. Alguém pode dizer amém? Mudar a semente que vamos lançar, aleluia. Não, daqui para frente eu só quero falar coisa boa, daqui para frente eu só quero falar a verdade, daqui para frente eu só quero falar o que edifica, daqui para frente as minhas ações vão ser de generosidade, de fidelidade, de integridade, aleluia. Porque a minha Bíblia diz que aquele que planta na carne colhe corrupção, mas o que planta no Espírito colhe a vida eterna, aleluia. Vamos mudar a semente para frente? Vamos. Pastor, mas eu já lancei umas sementes lá atrás. Posso te dar um conselho? Corre lá e tira da terra. Corre lá e
eu lancei uma fofoquinha aqui, vai lá e falou, meu irmão, desculpa isso aí que eu falei, esquece, é mentira, é engano. A semente que você tira da terra não vai produzir. Às vezes a gente semeou coisa ruim nessa semana, deixa eu dizer, ainda dá tempo de consertar. Volta e tira da terra, arranca, pede perdão, conserta, muda. Essa semente não vai produzir algo ruim, ou pelo menos só vai produzir se você permitir. Se você reconhecer a necessidade, você vai voltar, vai arrancar essa semente e ela não vai produzir. Então nós temos que buscar isso. Romanos capítulo 6 e verso 4 ainda diz: de sorte que fomos sepultados com Ele. Com quem? Com Cristo, pelo batismo na morte, para que com Cristo fôssemos ressuscitados dentre os mortos, pela glória do Pai. Amém? Graças a Deus. Fomos sepultados com Cristo. Vai ter batismo dia 22. Se tiver alguém que não é batizado, ainda fica atento. Vai ter curso de batismo. Batismo é ordenança. Cristo nos ordena, né? Então o que ele está dizendo? Aquele que foi sepultado com Cristo no batismo, diz amém. Com Cristo também ressuscitou. Diz glória a Deus. Sepultados com Cristo, ressuscitados com Ele. Glória a Deus. Mas aí para quê? Para que isso aconteceu? Para que a gente foi sepultado com Ele? Para que a gente ressuscitou com Ele? O próprio apóstolo Paulo fala na continuação: então assim andemos nós também em novidade de vida. Sepultamos o velho eu, nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Para quê? Para viver na mesmice, para viver da mesma forma, para viver do mesmo jeito? Não, para viver em novidade de vida. O velho foi sepultado, o novo nasceu em Cristo, e agora o que nós vivemos é novo. Vai dormir como, né, Noah? Não tem como, esse cara gritando aí. Aleluia. Novidade de vida. Então entenda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus não é forçada. Alguém aqui é forçado a viver a vontade de Deus? Não. O que a vontade de Deus é? Oferecida. Ele não força, Ele oferece. Por que eu não estou vivendo a boa, perfeita e a vontade? Porque Ele ofereceu, talvez eu que não aceitei. Porque se ela não é imposta, ela é oferecida, ela precisa ser aceita. Ela precisa ser abraçada, né? Eu preciso decidir vivê-la. Terceira atitude, estamos indo para o final. Terceira atitude. Então a primeira, reconhecer a necessidade de mudanças. Segunda, estar aberto às mudanças. Terceiro, estar disposto a mudar. Pastor, mas isso já não tem a ver com a segunda? Não. A segunda você dá acesso, eu permito. E a terceira, você faz parte do processo. Irmão, para tudo aquilo que a gente tem interesse, a gente está disposto. Sim ou não? Se falar para você, olha, você ganhou um negócio que está lá em Curitiba, só que você tem até as 4h30 para buscar, meu irmão, você dá um jeito. Se for algo que você quer, você vai de Uber, você vai de avião, você vai de bicicleta, você vai andando. Se você quiser, você arruma a disposição. Sim ou não? Porque nós sempre temos disposição para aquilo que nós temos interesse. Por isso nós precisamos estar dispostos a mudar. Eu reconheço a necessidade, eu abro acesso para a transformação, mas eu me disponho no processo. Senhor, conta comigo, eu estou aqui, no que eu puder eu vou caminhar. Lucas capítulo 19, verso 8 a 10. Lucas 19, 8 a 10. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Zaqueu é alguém que mostra para a gente disposição de transformação, disposição de viver uma nova vida, disposição de recomeçar, e mostra através de atitude. Observa que Jesus só vai dizer: hoje veio salvação a essa casa, depois que Zaqueu mostrou atitude.
É depois que Zaqueu disse: olha, se alguém defraudei, eu devolvo. Se alguém eu tenho enganado, eu vou devolver quadriplicado. Aí Jesus está dizendo: hoje veio salvação a essa casa. Não é porque a ação de Zaqueu gera salvação, mas a salvação gerou ação. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está tendo uma vida que testifica. A gente fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A gente fala, Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, existe uma nova vida. E essa nova vida é manifesta através de... Olha o diabo querendo me derrubar aqui, ó. O diabo está irado, viu? Existe uma necessidade de transformação. Outro exemplo é o próprio filho pródigo. No verso 18, ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. O que é que ele está tendo à disposição? Irmão, pensa um filho que sabe que o pai orientou, que o pai deu conselho, que o pai falou, né? Deu todo. E aí ele erra, e ele está voltando, e eles: ai, meu pai agora vai, no mínimo vai dizer aquele assim: viu, eu bem que te avisei. Mas quando ele está voltando, o que ele está dizendo? Eu tenho disposição de ser transformado, eu tenho disposição de viver uma mudança. Quarta e última atitude. Então vamos lá, só para recapitular. Primeira, reconhecer a necessidade de mudança. Segundo, estar aberto à mudança. Terceiro, estar disposto à transformação, né? Estar envolvido. E quarto e último, e esse talvez seja o mais importante: depender de Deus. Eu vou repetir: depender de Deus é o foco para a nossa transformação, é a base para uma vida mudada. João capítulo 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês os ramos, e aqueles que estão em mim dão muito fruto, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Fica de pé e pensa comigo: quantas vezes você já tentou recomeçar? Quantas vezes você já não disse: eu vou mudar minha vida, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha família, eu vou mudar minha administração financeira, a minha forma de viver a vida cristã? No mínimo todo ano, na mudança de ano, a gente pensa assim, não é? Mas quantas vezes você já não pensou nisso? Eu preciso recomeçar, eu quero recomeçar, eu vou tentar recomeçar. E talvez você não conseguiu. Talvez inúmeras foram as vezes que você disse: vou tentar. E inúmeras foram as vezes que você talvez falhou. E por quê? Infelizmente, querido, porque muitas das vezes nós tentamos a mudança e a transformação na força do nosso braço, na força do nosso eu. Mas a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 9, a parte B desse verso: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Zacarias capítulo 4 e verso 6: e respondeu-me dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Olhou hoje para a sua vida e entendeu que tem mudanças que precisam ocorrer. Decidiu hoje, aqui nessa tarde, dizer: Senhor, eu dou acesso, eu apresento para o Senhor cada área que precisa de mudança. Hoje você assume aqui um compromisso de dizer: Senhor, eu estou disposto a me envolver nesse processo. Mas entenda o principal: não é por força, não é por violência, não é na força natural, mas é pelo poder de Deus, através da ação do Espírito Santo. Por isso creia, dependa, aprenda a confiar e depender de Deus. E nós vamos orar. Jeremias capítulo 17 e verso 5 ainda diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem
E aí tem crente que usa esse versículo para dizer: está vendo, Deus manda não confiar no homem. Pensa em Deus gerando contenda, pensa em Deus gerando desconfiança. Sabe o que Deus está dizendo? Maldito é o homem que confia na sua própria força. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. Olha, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos orar? Fecha teus olhos.